Olá, vamos falar um pouquinho sobre termoquímica, mais particularmente sobre o cálculo de ΔH. Eu não vou responder nenhuma das questões da lista, mas nós vamos utilizar esses dados aqui que se referem à equação de combustão do etanol. Então nós temos aqui o valor de ΔH de formação do etanol, o valor de ΔH de formação do CO2 e o valor de ΔH de formação do H2O, da molécula de água. E a partir desses valores, procedendo um cálculo de entalpia de combustão, nós conseguimos determinar qual é o valor de energia liberada por mol de etanol consumido. Então eu trouxe aqui, vamos aqui modificar a câmera principal, aqui. Então nós temos aqui a molécula de etanol e nós temos aqui os três valores de entalpia de formação que eu já fiz a leitura. Primeira coisa a lembrar é que quando nós falamos de um valor de entalpia de combustão, nós vamos buscar o nosso combustível, reagir o nosso combustível, que no caso é o etanol, C2H5OH, reagir com O2, formando CO2 mais H2O. Toda a combustão completa, a combustão com abundância de oxigênio, vai liberar CO2 e H2O. Ajustando essa equação, nós temos dois carbonos aqui nos reagentes, um carbono aqui, então adicionamos os dois aqui. Nós temos 5 hidrogênios aqui, mais um, 6 hidrogênios na parte dos reagentes. Temos aqui então que adicionar um 3 aqui, para termos também 3 vezes 2, 6 hidrogênios na parte dos produtos. E oxigênio nós temos aqui 3. Um aqui, mais 2 aqui, então 3 oxigênios como reagentes. Então o que eu tenho aqui? 2 vezes 2, 4. Aqui mais 3 vezes 1, 3. Então aqui um total de 7. Para termos 7 aqui também, nós precisamos adicionar um 3 aqui. Ou seja, ao adicionar um 3 aqui, 3 vezes 2, 6, mais esse que está aqui, 7. Então nós temos a equação de combustão do etanol que ocorre desse modo aqui. Esse ΔH, ele é, no primeiro momento, desconhecido. Ou seja, nós não temos nesse primeiro momento o valor do ΔH. Nós não conhecemos esse valor de ΔH. Por isso que nós podemos utilizar de um cálculo de equação termoquímica para chegar nesse valor de ΔH. Para isso, nós vamos lembrar que o ΔH de uma reação de combustão é igual ao somatório da variação de entalpia dos produtos menos o somatório da variação de entalpia dos reagentes. Nesse sentido aqui, esse ΔH passa a ser somatório da variação de energia dos produtos. Quem são os produtos? Os produtos são o CO2 e o H2O. Então eu tenho aqui 2CO2 mais 3 moléculas de H2O. E quem são os reagentes? Os reagentes é o etanol, o C2H5OH. Então, eu só tenho uma molécula de C2H5OH, então eu não preciso abrir parênteses aqui. C2H5OH mais o outro produto, o outro reagente, que são 3 O2. Então, 3, abrimos aqui no parênteses O2. Dito isso, nós vamos agora operar como um procedimento matemático, como uma equação algébrica da matemática, onde nós vamos substituir os valores, nós vamos substituir as moléculas pelos valores das suas respectivas entalpias de formação, que são os valores que nós temos aqui. Ou seja, ΔH igual 2 vezes o valor da entalpia de formação do CO2 está aqui como menos 393,5. Fecha parênteses, mais 3 vezes a entalpia de formação da água, que no caso aqui é menos 285,8. Fecha parênteses, fecha colchete, menos, e o valor da entalpia padrão de formação do etanol, que o problema nos indica que é menos 277,6. Mais 3 vezes 0. Por que 0? Porque toda a substância pura simples possui entalpia padrão de formação 0. Por isso que esse valor nem foi dado no problema. Porque sempre que você tiver H2, O2, N2, no caso mais específico aqui, O2, nós temos uma entalpia padrão de formação igual a 0. Fecha parênteses. Fecha colchete. Então agora nós começamos a proceder os valores matemáticos, o cálculo matemático. Então aqui, vamos abrir esse parênteses desse colchete por enquanto. 2 vezes menos 393,3,5, melhor dizendo, fazer essa multiplicação. Então, 2 vezes 393,5
183,5 igual a menos 787. Então, menos 787. Mais com menos dá menos. Então, menos 3 vezes 285,8. Resposta de 857,4. 857,4. Fechamos colchete, menos, e abrimos colchete lá, fica esse valor. Menos 237,6. E agora vamos eliminar os colchetes e fazer o cálculo final. ΔH é igual a menos 787, menos 857,4, menos com menos mais 277,6. Puxa muito bem. ΔH equivalente a menos 787, 787, 857 também negativo, 857,4, 277 positivo, 277,6 igual a menos 1.366,8 o quê? 8 kJ por mol. Deixa eu só fazer abaixar aqui um pouquinho, que ele não pegou o final. Então, ali, cálculo final, valor final, menos 1.366,8 kJ por mol. Então, essa é a energia liberada a cada mol de etanol consumido. A partir desse valor, você pode, então, fazer um cálculo, por exemplo, por grama de etanol. Você tem esse valor por mol de etanol, você verifica o peso molecular do etanol, então, tanto de energia liberada por mol, tanto de energia liberada por grama, uma simples regra de 3 pode chegar nesse valor.